Olá, 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 estamos aqui de novo, hoje no dia 15 de julho, capítulo 15, verso 1 em diante. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama o espírito. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perseguição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Esse verso 13 é interessante, que às vezes nós olhamos para uma pessoa e ela talvez não tenha nem a fisionomia, não seja uma pessoa tão bonita fisicamente, mas ela tem um coração, como diz aqui, um coração tão alegre, é uma pessoa tão satisfeita com a vida, que você vê aquela pessoa e se você olha uma foto e fala, meu Deus, essa pessoa, a fisionomia dela é assim, os traços são assim, mas ela é completamente diferente do que o rosto mostra, porque aqui é só uma casca, né? É só uma embalagem. O corpo é uma embalagem. É o veículo que carrega o piloto é a alma. E essa sim importa. E aí nós necessitamos de ter essa alegria no coração, porque você aformoseia o rosto, como diz aqui. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Aí vem o verso 14. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Esse verso 15 também é extraordinário. Todos os dias do aflito são maus. A pessoa é aflito, o dia dele é mau. Por que é mau? Não, porque a aflição dele já transforma o dia dele naquilo. E aí vem o complemento do verso 15. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Ou seja, o dia ele é o mesmo para todas as pessoas. O que diferencia de um ter, no caso, esse dia mau, e o outro ter um banquete contínuo, é ter o coração alegre. É interessante isso, né? Vamos lá, 16. Melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Existem pessoas que conseguem alguma coisa debaixo de muita luta, conseguem as coisas de uma forma em que existe muita guerra. E aí o verso 16 fala que nesse caso é melhor ter pouco do que um grande tesouro onde há inquietação. E assim, eu lutei, trabalhei, me esforcei demais, ganhei e agora eu estou bem. É uma coisa. Agora você possuir as coisas e aquilo tirar a sua paz, aí é onde entra aqui, né? 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem rancudo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A sabedoria de Salomão, Deus deu para ele, mas diz aqui, inclusive, que ele tinha muitos conselheiros. Então ele tinha aquela ideia, digamos assim, e ele confirmava com os conselheiros se aquilo realmente era o ideal. Não é interessante isso? E aí ele deixa escrito aqui, Salomão deixou claro, ó, no verso 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima,
para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Porque se dá a cobiça, perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Verso 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. O que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Cara, isso aqui não dá para entender o tanto de sabedoria que tem nesse verso. O último verso desse capítulo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E fica muito claro, não deixa brecha para outra coisa. Ela é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Salomão, quando pediu sabedoria a Deus, e nós lemos lá no capítulo 4, ele sabia exatamente o que estava pedindo, viu? Porque existem muitas pessoas que buscam honra, que buscam galardão, falando na linguagem da Bíblia, né? Buscam galardão. E na nossa linguagem popular, são aquelas pessoas que elas fazem de tudo para ser vista, para ser notada, para ser percebida, para que as pessoas olhem para ela e vejam ela como alguém importante, de valor, entende? E aí aqui ele diz assim, ó, tudo isso seria honra. E aí ele diz assim, ó, que diante da honra tem que ir o quê? A humildade. Você conhece alguém? Você já viu falar de alguém? Ou você conhece alguém que tem muitas honras? E quando você começa a conversar com aquela pessoa, você percebe que é uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade que não dá para explicar. E já existem pessoas que talvez não tenham nem tantas patentes, tanto poder, mas falta nele o principal, que segundo Salomão, o homem mais rico que já existiu é a humildade. Então, busque a sabedoria. Eu vejo a sabedoria como um projeto com pilares, uma construção. E nessa construção existem vários pilares. Um dos pilares da sabedoria é a humildade. Então, fica com Deus, fica em paz. Deus que abençoe sua vida. Aonde a sua mão colocar, que a mão de Deus esteja. Aonde os seus pés forem, que Deus já esteja esperando. E ao abrir da sua boca, seja Deus falando nela. Deus que abençoe sua vida.